Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 23 de setembro. Hoje também estamos celebrando a memória de São Pio de Pietrelcina. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os espíritos e os demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa aonde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho também perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, hoje estamos fazendo a memória do Padre Pio de Pietrelcina. É um santo muito próximo de nós. Então eu gostaria de falar um pouquinho da vida deste santo maravilhoso, para que a gente possa conhecer a vida daqueles que viveram em santidade e nos são um exemplo para nos levar no seguimento de Jesus Cristo. Padre Pio, ele é conhecido como Pio de Pietrelcina, mas ele tinha como nome, quando ele foi batizado, Francesco Forgione. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benvenuto, Itália, no dia 25 de maio de 1887. Ele era filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio e tinha 6 irmãos. Desde criança, ele manifestou interesse pelas coisas de Deus. Ele não faltava às missas e também às orações. Ainda menino, ele mostrava grande admiração por Nossa Senhora e Jesus. Tornou-se também grande amigo do seu anjo da guarda. Francesco recorria a ele, ao anjo da guarda, muitas vezes pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Não é à toa que mais tarde Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda ao anjo da guarda. Ele sabia que o que os anjos mais queriam era nos conduzir, a nós que éramos e somos os seus guardados, até Deus. Por isso, ele dizia que a intimidade de cada um com o seu anjo da guarda é de grande importância. Aos 15 anos, no ano de 1902, ele entrou no noviciado da Ordem dos Caputinos, em Morcone. Nessa ocasião, ele adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio fez os votos simples, isto no ano de 1904. Em 1907, professou os votos solenes. Fez, então, os estudos clássicos e depois a filosofia. E depois foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1910. No ano de 1916, Padre Pio foi para o convento de São Giovanni Rotondo, onde viveu toda a sua vida. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por isso, logo percebeu que a sua missão sacerdotal era a de acolher em si o sofrimento do povo, como uma espécie de catalisador. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio corpo e que duraram mais de 50 anos. Parece que, através do Padre Pio,
Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo. E de fato, todos os que o procuravam saíam reconfortados. Padre Pio se entregou inteiramente ao ministério da confissão. Ele sabia que esta é uma das maneiras mais eficientes e maravilhosas que Jesus Cristo deixou para aliviar os sofrimentos do coração. Por isso, Padre Pio passava até 14 horas por dia no confessionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, Padre Pio o revelava por inspiração divina. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico. Por isso, ele teve a inspiração de construir um grande hospital que ele deu o nome de Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra maravilhosa se tornou referência em toda a Europa. Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou grupos de oração com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial no coração das pessoas. Esses grupos se tornaram células catalisadoras do amor e da paz de Deus num mundo cheio de sofrimento. Quando esses grupos de oração celebraram 50 anos, eles se reuniram numa grande multidão na cidade italiana de São Giovanni Rotondo para uma missa comemorativa. Esta foi a última missa e a última vez que os filhos espirituais do Padre Pio o viram. Na madrugada de 23 de setembro do ano de 1968, na sua cela conventual, Padre Pio realizou a sua Páscoa. Ele faleceu com fama de santidade e deixou uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais nos incontáveis grupos de oração que se multiplicaram por todo o mundo. A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez maior após a sua morte. Esse é um dos requisitos que se inicia um processo de canonização. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão de Padre Pio. Por isso, o processo de canonização do Padre Pio se iniciou no ano de 1982. Padre Pio foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 e canonizado no dia 16 de junho de 2002 pelo Papa São João Paulo II. Dali em diante, passou a ser chamado de São Pio de Pietrelcina, e sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 23 de setembro, ou seja, hoje. Além dos estigmas que tiveram duração de mais de 50 anos no corpo de Padre Pio, existem vários relatos atestando que o Padre Pio tinha o dom da bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Entre tantos milagres atribuídos à sua intercessão está a cura de uma criança chamada Mateu Pio Colella. Sobre ele, sobre essa criança, é que se desenrolou todo o processo de canonização do Padre Pio. Nós temos relatos e depoimentos de papas falando de Padre Pio. O Papa Bento XVI, disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter as pessoas. O Papa Paulo VI diz: veja que fama ele alcançou. Quanta gente de todo o mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque ele era um filósofo? Porque ele era um sábio? Porque ele dispunha de meios? Não. Mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã e à noite. Era um homem de oração e de sofrimento. O Papa São João Paulo II,
ele nos diz: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Padre Pio teve o seu corpo exumado. A exumação do corpo do Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008 e verificou-se que o seu corpo estava incorrupto. E no mesmo dia foi exposto para o público na cripta da igreja de Santa Maria das Graças, em São Giovanni Rotondo. Padre Pio pode ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão. A ele, nesta manhã de quarta-feira, pedimos a sua bênção e a sua intercessão. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de São Pio, por intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Deus os abençoe, saúde, paz e bem.